Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre estatística, técnicas de amostragem, vai ser o tema da nossa aula, joia? Tá aqui, pessoal, o meu Instagram, minha rede social aí principal, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, beleza? Fique à vontade, @prof.lucasdurães, beleza? Vamos lá, pessoal, volta aqui para mim, rapidamente. Quando a gente fala de estatística, tem dois conceitos básicos que a gente precisa entender. A diferença de população e amostra. O que significa isso, pessoal? O que significa cada conceito desse? Trabalhar com população é diferente de trabalhar com amostra. Quando a gente fala em população, eu estou falando em todos os elementos da minha pesquisa. Por exemplo, se eu estou interessado em saber a média de idade de todos os alunos aqui do Estúdio Aulas. Perceba, eu quero saber a média de idade de todos os alunos. Então, o ideal seria eu pesquisar a minha população toda, todos os alunos aqui do Estúdio Aulas, eu pesquisar todos os alunos e calcular a média de idade, correto? Esse seria o mais ideal. Só que, pessoal, trabalhar com população é caro, demanda mais tempo. Então, por conta disso, a gente passa a trabalhar com amostras, beleza? Então, vamos aí para a tela, rapidamente. Ó, quando a gente fala em população, pessoal, envolve todos os elementos. Todos elementos. E a amostra não, pessoal. A amostra é diferente. Envolve apenas um subconjunto. Um subconjunto, beleza? Volta aqui para mim novamente. Então vamos lá. Quando a gente fala em população, eu tenho que trabalhar com todos os elementos envolvidos ali naquela minha pesquisa. E quando eu falo em amostra, é simplesmente uma parte daquela população. E como a gente conversou, pessoal, trabalhar com a população é mais caro, demora mais tempo, entendeu? Quando eu trabalho com a população, recebe até um nome especial, que é o nome de censo. Sabe aquele censo lá do IBGE, que tem de 10 em 10 anos, enfim. Por que ele demora tanto para acontecer? Porque é caro, tem que contratar uma porrada aí de agente censitário para ir lá na porta da sua casa, lá no interior, lá na tribo indígena, entendeu? Então, ó, olha o trabalhão que dá para eu trabalhar com a população. Então, trabalhar com a amostra é mais rápido, é mais barato e muito embora seja menos confiável, porque assim, existe um certo erro. Eu não vou ter a mesma precisão do que eu trabalhar com a população. Só que a estatística ela me dá ferramentas, me dá meios ali que permite com que eu minimize esses erros, entendeu? E ainda assim eu vou ter um dado confiável, joia? Vamos para a tela então, ó. Então vamos lá. Pessoal, quando eu trabalho com a população, eu sei que é mais caro, certo? E eu sei também que é mais lento, joia? E quando eu trabalho com a amostra, é mais barato e mais rápido. Tranquilo? Então perceba, volta aqui para mim. Então perceba o quão importante é eu trabalhar com a amostra, o tanto que pode facilitar a minha vida. Tranquilo? Então por conta disso que a estatística, o foco principal dela é eu trabalhar com a amostra para eu generalizar ali para a minha população como um todo. Beleza? Então, ó, perceba que trabalhar com a amostra é bem mais fácil do que trabalhar com a população. Então, por conta disso, pessoal, o método que eu vou usar para escolher essa amostra, ele é muito importante, porque eu preciso escolher uma amostra que retrate fielmente a minha população. Eu não posso pegar qualquer elemento da minha amostra ali, e pode ser que eu pegue alguns outliers, como a gente já viu anteriormente, um assunto lá de estatística descritiva. O que são outliers? São dados discrepantes. Por exemplo, quando você vai consultar lá a média de salários de funcionários de uma empresa. E aí, eu não sei, o dono lá, ele tem um salário maior, normal, certo? Mas pode ser que a média a média ali seja baixa, entendeu? Então, assim, o salário do dono vai estar discrepante da média da maioria, entendeu? Então, quando eu tenho um dado discrepante, a gente chama de outliers, certo? Então, pensa se eu pego uma amostra e eu pego somente esses outliers. Não vai retratar a minha população da melhor forma possível, entendeu? Então, por conta disso, a gente estuda as técnicas de amostragem, que é o processo de escolha da minha amostra. Joia? Vamos para a tela então, vamos lá. Então, pessoal, por isso que a gente fala sobre amostragem. O que é a amostragem? É o processo de escolha da amostra. Por isso que ele é tão importante. Porque, como a gente falou, volta para mim aqui novamente.
como a gente conversou, esse processo, pessoal, ele tem que ser feito com muito cuidado, de modo a retratar a minha população da melhor forma possível. Tranquilo? Vamos para a tela. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em tipos de amostragem, nós temos os tipos probabilísticos e os tipos não probabilísticos. Beleza? Volta aqui para mim. Qual a diferença do tipo da amostragem que é um tipo probabilístico para um tipo não probabilístico? Pessoal, o tipo probabilístico vai estar envolvido ali uma aleatoriedade, certo? E já no não probabilístico vai ter uma interferência do pesquisador. Ou seja, não vai ser algo impessoal. O pesquisador lá, o camarada que está escolhendo a amostra, ele vai agir de acordo com a convicção dele. Entendeu? Já no tipo de amostragem aleatório, não. Vai ter algum método científico, algum rigor ali, entendeu? Que vai haver ali uma certa aleatoriedade. Tranquilo? Então vamos lá para a tela novamente. Ó, como a gente conversou, tipos de amostragem pode ser probabilístico ou não probabilístico. Joia? Então vamos lá, ó. Amostragem probabilística são amostragem em que a seleção é aleatória, de tal forma que cada elemento da população tem uma probabilidade não nula. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Cada elemento da população tem uma probabilidade não nula de fazer parte da amostra. São métodos rigorosamente científicos, certo? Há uma aleatoriedade, beleza? E já no tipo de amostragem não probabilístico, ó, são amostragens em que há uma escolha deliberada dos elementos da amostra. Depende dos critérios e do julgamento do pesquisador. Então, olha aqui. Perceba que essa forma aqui, ela é pessoal. Pessoal. O que isso quer dizer? O pesquisador interfere. Joia? Já aqui na probabilística, não. É um método impessoal. Porque existe, pessoal, existe aleatoriedade. Joia? Vamos seguindo então. E outra coisa, o que importa pra gente, o que vai cair na nossa prova, já estou adiantando aqui para os senhores, são apenas os tipos de amostragem probabilísticas. Eu trouxe até o último edital aqui da Polícia Civil, que é Ctrl+C, Ctrl+V da PF. Ó, o edital da Polícia Civil do DF de 2020 e o da PF de 2018. O edital de estatística veio idêntico. E quando a gente entra aqui no tópico 5, eu tenho aqui técnicas de amostragem. Ó, amostragem aleatória simples, amostragem estratificada, sistemática e a por conglomerados. E esses aqui, pessoal, são justamente os 4 tipos de amostragem probabilísticas, que é o que a gente vai estudar. O que eu quero que você entenda? Voltando aqui rapidamente. Ó, isso aqui não vai interessar pra gente. Beleza? Não vai interessar. Mas a título de curiosidade, nesse tipo de amostragem não probabilística, pessoal, a gente tem alguns aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a amostragem por conveniência. Amostragem por cotas, beleza? Amostragem por julgamento e também a amostragem bola de neve. Esse aqui, pessoal, são algumas técnicas de amostragem não probabilística. Por que eu trouxe aqui pra gente? Só a título de curiosidade, para que você não seja pego de surpresa, beleza? Mas esses aqui, pessoal, não vai cair pra gente. Se você ver falando lá na prova, você já vai saber que não vai ser a alternativa correta, porque não está no nosso edital. Não tem sido cobrado aí nas provas que cobram estatística, beleza? E aí a gente vai focar no tipo de amostragem probabilística, joia? Que vai ser esse aqui. E os 4 tipos principais, como a gente conversou, é esse aqui que está no nosso edital. A amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados. E agora a gente vai conversar sobre cada um desses tipos, ok? A amostragem aleatória simples, às vezes vem abreviada assim, AAS, a amostragem sistemática, a estratificada e a por conglomerados, tranquilo? Então agora a gente vai esgotar cada um desses tópicos. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro aqui. Amostragem aleatória simples. Pessoal, o nome pode ser aleatória, pode ser causal,
ou também acidental. Tá? Todos vão estar falando desse mesmo tipo. Volta aqui para mim. Pessoal, o que é esse tipo de amostragem, essa técnica de amostragem aleatória simples? Como é que ela funciona? Pessoal, esse aqui é a técnica mais básica. É a técnica mais básica. É simplesmente um sorteio. Pensa comigo. Eu quero calcular a média de idade de 50 alunos aqui do Estúdio Aulas. Certo? Eu vou dar um número para cada um. Você vai ser o 1, o 2, o 3, até o 50. Joia? Cada pessoa tem um número, perceba. Aí eu vou pegar uma urna, vou botar lá 50 papéis, numerados de 1 a 50, boto lá dentro e vou fazer um sorteio. Vou fazer um sorteio. Tá? Isso é o quê? Isso é a amostragem aleatória simples. É um sorteio básico, bem elementar. Vamos para a tela? Olha aqui. É o processo mais elementar. Beleza? O método se fundamenta no princípio de que todos os membros de uma população estão disponíveis. Isso aqui é muito importante, tá? Todos devem estar disponíveis e têm a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra. Volta para mim. Nesse exemplo que a gente conversou, 50 alunos daqui do Estúdio Aulas, eu quero saber a média de idade deles. Cada um desses 50 tem um número de 1 a 50. Joia? E aí eu estou com a urna. Você concorda comigo que cada um deles tem a mesma probabilidade de eu retirar aqui? Todo mundo tem a mesma probabilidade. O papel, claro, levando em consideração que o papel é do mesmo tamanho, não vai ter nenhum privilégio, tá tudo misturado ali. Tranquilo? Então, ó, perceba que esse é o método mais elementar. É um sorteio. Basta a gente lembrar de um sorteio totalmente aleatório. Tranquilo? Então, vamos lá para a tela, então. Continuando. Então, pessoal, esse aqui é a técnica de amostragem aleatória simples. É bem simples mesmo, né? Como o próprio nome já diz. É um sorteio. Tranquilo? Vamos avançando, então. Outra coisa, a amostragem aleatória simples, pessoal, ela pode ser feita com a TNA. O que é a TNA? É a tabela de números aleatórios. Pessoal, essa parte aqui, ela não é muito cobrada, tá? Volta aqui para mim. Essa parte, ela não é muito cobrada, mas eu trouxe aqui, mais a título de curiosidade, porque essa tabela nada mais faz do que, ao invés de eu fazer um sorteio, eu vou consultar os números nessa tabela. Acompanha comigo aí, vamos lá para a tela, novamente. Então perceba, ó, vamos voltar para o nosso exemplo. Os alunos estão numerados de 1 a 50. Beleza? De 1 a 50. Perceba que o número maior aqui, ele tem 2 dígitos. Certo? Tem 2 dígitos. Então, eu vou escolher alguma linha aqui na minha tabela de números aleatórios e vou consultar indo de 2 em 2 dígitos. Beleza? Por exemplo, eu quero escolher 5 alunos. Vamos lá. Queremos escolher 5 alunos. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou escolher aqui a 4ª linha. Então, vamos lá. Ó, os números estão numerados de 1 a 50, os nossos estudantes, né? Aí eu vou aqui na 4ª linha. O primeiro número aqui é 90. 90, tem alguém com o número 90? Não. Então, eu pulo. Simplesmente. Aí o próximo aqui, 38. Opa, 38 tem. Então, eu já seleciono aqui. 38. Aí o próximo aqui é 12. Opa, 12 também tem. Tá sorteado. Aí aqui, 91. 91 não tem, porque o número maior é 50. 74 não tem. Depois, 30. Opa, vem aqui, boto 30. Aqui, 19. Vem aqui, 19. 75. Opa, 75 não tem. Eu só tenho até o 50. 89. 07. Opa, 07. Então, perceba, pronto. Selecionei aqui os meus 5. Pessoal, a tabela é estranha, volta para mim. A tabela é estranha, mas é só para eu não ter que fazer um sorteio. Eu seleciono alguma linha aleatoriamente, ou alguma coluna, pode ser uma coluna também. E aí eu vou olhando ali para eu escolher os números, entendeu? É bem simples, tá? Não cai muito, mas assim, eu decidi trazer algo bem rápido, simples de ser compreendido, e vai que, né? A gente tem que estar preparado aí para o pior. Sempre vem alguma novidade aí nas provas. Então vamos lá, vamos para a tela novamente. Seguindo, pessoal, vamos conversar agora sobre a amostragem sistemática. Vamos lá, a população ela deve ser ordenada de forma que os elementos sejam identificados pela posição. Pessoal, essa ideia da posição é muito importante, ó. E a retirada dos elementos é feita periodicamente. Ou seja, pessoal, vai ter um período muito importante identificar o período quando a gente está tratando de uma amostragem sistemática. Volta para mim. Vamos para o nosso exemplo aqui. Eu tenho 50 alunos daqui do Estúdio Aulas, cada um tem um número. 1, 2, 3, até os 50.
Joia? Aí agora, qual vai ser o método que eu vou utilizar para escolher? Na amostragem aleatória simples, a gente fazia um sorteio. Tranquilo? Fazia um sorteio e estava tudo resolvido. Agora não. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, vamos supor que eu quero escolher de 5 em 5. Então pronto. Perceba que eu criei um período. Aí eu vou lá, pego 5, pego 10, pego 15, pego 20, até chegar no 50. Entendeu? Então perceba que na amostragem sistemática eu crio um período. Ah, vou pegar de 3 em 3, de 10 em 10, vou pegar os múltiplos de 7, vou pegar os múltiplos de 12, enfim, o número que você escolher. Entendeu? Eu quero que você entenda que na amostragem sistemática vai existir um período. Então vamos lá, eu vou selecionar alguém, aí eu vou pular o período, seleciono o outro. Pulo o período, seleciono o outro. Pulo o período, seleciono o outro. Esse é o processo, tá? Essa é a amostragem sistemática. Tranquilo? Ela também pode ser feita assim. O primeiro que eu pego, eu faço um sorteio. Por exemplo, vamos supor que... Agora aqui, vamos voltar para o nosso exemplo tradicional aí, né? 50 alunos do Estúdio Aulas. Eu quero pegar 5 alunos. Então, o ideal é eu fazer o quê? Se eu quero uma amostragem sistemática, eu vou pegar de 10 em 10. Concorda comigo? Porque eu vou pular 10, 10, 10, até eu caminhar por todos os 50 alunos ali. Joia? Então, vamos lá. Pode ser que eu faça o seguinte. Entre os primeiros 10, eu faço um sorteio. Aí, vamos supor que eu fiz um sorteio, aí caiu no número 6. Aí, a partir do 6, eu vou de 10 em 10. Então, quais seriam os alunos selecionados? O 6, o 16, o 26, o 36 e o 46. Então, perceba que eu selecionei 5 alunos. Tá? Resumindo, pessoal, a amostragem sistemática, o que eu quero que você entenda? Vai ter um período ali. E aí, de período em período, eu vou estar selecionando alguém. Bem simples, né? Essa é a amostragem sistemática. Vamos para a tela? Seguindo, galera, vamos lá. Opa, amostragem por estratos. Seguinte agora, ó, um outro tipo. Consiste em dividir a população em grupos menores, também chamado de estratos. E em cada grupo realiza-se uma amostragem aleatória simples. Vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui num grupo. Tranquilo? Pensar ou melhor, pensar na população, né? Aí a minha população eu vou dividir em grupos. Beleza? Ó, eu dividi em 5 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Joia? E aí, pessoal, em cada grupo realiza-se uma amostragem aleatória simples. Então eu venho aqui no grupo 1 e faço uma amostragem aleatória simples. Venho aqui no grupo 2, faço uma amostragem aleatória simples. Lembrando, o que é a amostragem aleatória simples? Você vai lembrar de um sorteio simples. Sorteio simples, beleza? Vou no grupo 3, amostragem aleatória simples. Amostragem aleatória simples, amostragem aleatória simples, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a amostragem por estratos. Volta para mim aqui. Como é que ela funciona basicamente? Eu vou ter a minha população, eu vou dividir a minha população em grupos, e aí eu vou em cada grupo desse e faço uma amostragem aleatória simples, um sorteio. Quando que ela é recomendada, pessoal? Vamos para a tela novamente. Ó. Ela é indicada quando, pessoal? Quando os estratos, ou seja, os grupos, são heterogêneos, têm características diferentes. Tá? E dentro de cada grupo existe uma homogeneidade. Ou seja, dentro do grupo há uma semelhança ali de características. Volta para mim. Eu posso pensar, por exemplo, em um hospital. Tá? Vamos supor que eu esteja querendo fazer uma pesquisa de satisfação com o ambiente de trabalho. Aí eu faço uma pesquisa lá com os diretores do hospital, com os médicos, com os enfermeiros e com outros funcionários. Tá? Você concorda comigo que esses grupos têm opiniões diferentes? Pode ser que talvez para o médico o hospital seja muito melhor do que para um outro funcionário. Um funcionário da limpeza seja muito estressante. Não sei, enfim, só um exemplo. Tá? Então assim, a amostragem estratificada ela é dessa forma. Eu divido em grupos. Então, nesse exemplo, nós temos os diretores, os médicos, enfermeiros e outros funcionários. E aí, em cada grupo desses, eu vou lá e faço um sorteio. Vou no grupo dos diretores, faço um sorteio. Vou no grupo dos médicos, faço um sorteio ali também. Vou no grupo dos enfermeiros, outro sorteio. E nos outros funcionários, um outro sorteio. Por que isso, pessoal? Para que a minha amostra ela tenha elementos de todos os grupos.
certo? Porque dessa forma, a minha amostra ela vai estar retratando da melhor forma possível a minha população. Joia? Vamos para a tela então. Avançando, essa é a amostragem por estratos, tranquilo? Vamos continuar falando sobre ela. Ela, pessoal, tem alguns tipos de amostragem por estratos. Nós temos a proporcional. O que isso quer dizer? Ó, na amostragem estratificada proporcional, o número de elementos em cada extrato é proporcional ao número de elementos existente no seu respectivo extrato. Ou seja, volta para mim novamente. Nesse exemplo, nós tínhamos diretores, médicos, enfermeiros e outros funcionários. Você concorda comigo que se eu tenho poucos diretores, eu vou selecionar poucos diretores. Não faz sentido a minha amostra ela ter muitos diretores, certo? Tem que ser algo, essa é a proporcional, né? Nessa amostragem estratificada proporcional, a quantidade selecionada em cada grupo é proporcional ao tamanho do grupo. Joia? Vamos para a tela. Então, ó, essa aqui é a palavra-chave. O número de elementos selecionados em cada extrato é proporcional ao número de elementos existentes no seu respectivo extrato. Tranquilo? E diferente da proporcional, nós temos aqui a desproporcional. O número de elementos selecionados em cada extrato não é proporcional ao tamanho do seu respectivo extrato. E outra observação importante, ó, caso o número de elementos selecionados em cada extrato seja o mesmo, teremos uma amostragem estratificada uniforme. Pessoal, vamos pensar num exemplo prático aqui. Como a gente conversou, uma pesquisa de satisfação com o ambiente de trabalho. Vamos supor que a gente foi num hospital, tá? O hospital tem 600 funcionários, tá? Vou chamar aqui o Nzão, 600 funcionários, e queremos... Opa, deixa eu corrigir aqui. Queremos escolher 60 para fazer essa nossa pesquisa. Então, novamente, eu vou fazer uma pesquisa de satisfação com o ambiente de trabalho. Eu tenho 600 funcionários no total. Tá? E a gente quer escolher 60. Vamos lá. Nós temos os grupos. A gente dividiu em grupos, né? Diretores, médicos, enfermeiros e outros funcionários. Então vamos lá, a gente vai construir uma tabelinha aqui. Vamos lá, vamos supor que esse hospital aqui, pessoal, ele tenha 20 diretores, 100 médicos, 400 enfermeiros e 80 funcionários, né, para dar 600 no total. Perceba que o total aqui está dando 600, joia? Ó, esse 20 com mais 80, 100, 100 mais 100, 200, com esses 400 aqui, vai dar os 600. Aí vamos lá, vamos fazer uma escolha, pessoal, proporcional. Vamos lá, fazer uma escolha proporcional. A gente quer escolher quantos? 60. Concorda comigo? Então vamos lá, o meu N aqui, o meu total vai ter que ser 60. Joia? Perceba, pessoal, que 60 é 10% de 600. Como é que eu calculo isso? 60 dividido por 600, tá? A gente consegue cortar, vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10%, tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu quero fazer uma alocação proporcional, a quantidade que eu vou selecionar em cada extrato tem que ser 10% do tamanho do extrato, que foi o que a gente falou aqui, ó. O número de elementos selecionados em cada extrato é proporcional ao número de elementos existentes no seu respectivo extrato. Então, vamos lá. Quantos diretores que eu vou selecionar, pessoal, para compor a minha amostra? Lembrando que essa coluna aqui, pessoal, é a da população, tá? Isso aqui é a população, tá? Aí agora eu vou escolher a minha amostra de maneira proporcional. Vamos lá, vamos compreender bem aí.
Então, o tamanho da minha amostra é 10% da população, porque eu quero escolher 60. E a minha população é de 600 funcionários. Então, vamos lá. Eu vou escolher 10% de 20, que vai dar 2 diretores. Quantos médicos eu vou selecionar? Tem que ser 10% de 100, que vai dar 10 médicos. Joia? Quantos enfermeiros eu vou selecionar, pessoal? Tem que ser 10% de 400, que vai dar 40. Tá? E os demais funcionários, existem 80, eu tenho que selecionar 10%. 10% de 80 dá um total de 8 funcionários. Então perceba que de fato o total bateu 60 funcionários. Então essa é a alocação proporcional. E ela, pessoal, é a mais adequada. Volta aqui para mim. Como a gente conversou anteriormente, essa alocação proporcional ela é a mais adequada porque é natural, né? Se eu tenho mais enfermeiros, para compor a minha amostra, na minha pesquisa, eu tenho que ter selecionado mais enfermeiros. Joia? Se eu tenho menos diretores, na minha amostra vai ter que ter uma quantidade menor de diretores. Joia? Vamos para a tela então. Então, pessoal, essa aqui foi a alocação proporcional. A gente pode falar na alocação desproporcional. Aí nós temos a desproporcional propriamente dita, né? Propriamente dita. E a gente tem também a contínua, como a gente conversou aqui, que a gente já vai ilustrar aqui melhor. Vamos lá, deixa eu completar a nossa tabela aqui. Em todos os casos, a minha amostra é 60, né? Que eu estou escolhendo 60. Tá? Ó, vamos retomar aqui novamente. Como é que é a amostragem por estratos desproporcional? O número de elementos selecionados em cada extrato não é proporcional ao tamanho do seu respectivo extrato. Tá? E caso o número de elementos selecionados em cada extrato seja o mesmo, teremos uma amostragem estratificada uniforme. Uniforme ou contínua, tá, pessoal? Usei o termo aqui, contínua, querendo falar uniforme. Joia? Então, vamos lá. Desproporcional propriamente dita. A quantidade que eu escolho não é proporcional ao tamanho. Então, eu posso pegar assim 10, 20, 10 e 20. Certo? Imagina uma amostra escolhida dessa forma. Não faz muito sentido, né? Porque, ó, eu tenho muitos enfermeiros, mas eu estou selecionando só 10 para compor a minha pesquisa, tá? Essa aqui não é a mais adequada, joia? E essa seleção, pessoal, ela poderia ser uniforme. Quando que ela é uniforme? Quando o número de elementos selecionados em cada extrato é o mesmo. Ou seja, eu não quero 60, eu tenho 4 grupos, 60 dividido por 4, 15. Então eu venho aqui, pego 15 diretores, pego 15 médicos, 15 enfermeiros e 15 dos demais funcionários. Então essa é a amostragem por estratos de maneira uniforme. Tranquilo? Perceba que a quantidade selecionada em cada grupo foi a mesma. Joia? Novamente, então. Então, pessoal, a gente viu aqui a amostragem por estratos proporcional e a desproporcional, que tem a desproporcional propriamente dita e a uniforme, né, que não deixa de ser desproporcional, porque ela não é proporcional ao tamanho do extrato. Aliás, pode até ser, né, mas não nesse exemplo aqui. Tranquilo? E a mais adequada é que, de fato, eu faça proporcional. Beleza? Que é o que vai retratar melhor a minha população. Joia, pessoal? Vamos para a tela, então, novamente. Então, ó, conversamos aí, então, sobre o tipo de amostragem por estratos. Beleza? Vamos falar agora sobre a amostragem por conglomerados, pessoal. Volta aqui para mim novamente. Muita gente costuma confundir com a que a gente viu anteriormente, que é a amostragem por estratos, né? Ou a amostragem estratificada. Porque nessas duas, tanto na por estratos quanto na por conglomerados, que a gente vai começar a ver agora, a gente divide a população em grupos, tá? Só que vamos relembrar o que a gente já viu até aqui. Vou colocar a caneta aqui. Vamos lá, a gente viu a amostragem aleatória simples, que é um sorteio, basicamente, tá? A amostragem aleatória simples. Nós vimos a amostragem sistemática, tá? Onde eu vou ter um período ali e de período em período eu vou estar selecionando alguém. Tá? Essa é a amostragem sistemática. E vimos também a amostragem por estratos, onde eu vou ter a minha população, eu vou dividir em grupos, e aí eu vou em cada grupo e faço um sorteio ali, uma amostragem aleatória simples. Tá? Essa é a amostragem por estratos, também chamada de amostragem estratificada. E agora a gente vai ver a amostragem por conglomerados,
e tem uma pequena diferença, tá? Vamos para a tela então? Vamos lá. Ó, consiste em dividir a população em grupos menores. Perceba que eu também vou dividir em grupos, tá? Só que aqui a gente vai chamar de conglomerados. E seleciona-se um ou alguns conglomerados. A entrevista é feita com todos os elementos do conglomerado selecionado ou dos conglomerados selecionados. Pessoal, palavra-chave, ó, todos. Todos. Essa é a principal diferença da amostragem por conglomerados da amostragem por extratos. Volta para mim aqui novamente. Vamos lá. Amostragem por extratos. Como é que é? Eu tenho a população, eu vou dividir em grupos, e aí eu vou em cada grupo e faço um sorteio, uma amostragem aleatória simples. Então perceba que na amostragem estratificada, pessoal, eu vou mexer com todos os grupos. Eu vou em cada grupo e faço um sorteio ali dentro. Eu vou em todos os grupos e faço um sorteio ali dentro. Aqui não, na amostragem por conglomerados é diferente. A gente vai dividir em grupos, ok? Só que, ao invés de eu fazer um sorteio em cada grupo, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar um grupo ou alguns grupos e aí eu vou entrevistar todos os elementos desse grupo, tá? Vou repetir novamente, talvez seja um pouco confuso, mas vamos lá. Com calma a gente consegue. Ó, amostragem por extratos. Eu tenho a minha população e aí eu divido em grupos. Aí eu vou em cada grupo e faço um sorteio. Em todos os grupos eu faço um sorteio, tá? Pronto, selecionei a minha amostra estratificada. Agora na amostragem por conglomerados, como é que é? Eu tenho a minha população e eu vou dividir em grupos, tá? Só que o que eu vou fazer agora? Ao invés de eu fazer um sorteio em cada grupo, né? Eu estou lá com meus grupos formados. Eu vou selecionar um grupo ou alguns grupos, pode ser 2 ou 3, de modo que não seja todos os grupos, né? Porque se eu selecionar todos os grupos, eu vou estar selecionando a população, tá? Então vamos lá. Eu estou lá com todos os grupos e eu vou selecionar um ou alguns, e aí desses grupos que eu seleciono, eu vou entrevistar todos os elementos. Tranquilo? Essa é a principal diferença. Vamos para a tela. Então, essa é a palavra-chave, pessoal. Vou ler novamente, ó. Consiste em dividir a população em grupos menores, conglomerados, e seleciona-se um ou alguns conglomerados, algum grupo, ou alguns grupos, né? Um ou alguns grupos. A entrevista é feita com todos os elementos dos grupos selecionados, né? Ou dos conglomerados selecionados, tá? Quando que essa técnica é indicada, pessoal? Quando os conglomerados são homogêneos entre si e em cada conglomerado há uma heterogeneidade entre seus elementos. Volta para mim aqui novamente. Vamos pensar agora que eu estou em uma cidade e eu quero fazer uma pesquisa de idade dos moradores, tá? Eu posso pensar, pessoal, eu vou dividir a minha cidade em bairros, e eu vou selecionar um bairro ou alguns bairros, e aí eu vou entrevistar todo mundo, tá? Essa pode ser uma saída? Pode. Tranquilo? Porque, ó, concorda comigo que, de certa forma, a média de idade dos bairros vão ser parecidas, homogêneas, certo? De certa forma, não existe um bairro que é mais velho do que outro. Enfim, vamos pensar em uma situação que seja dessa forma, tá? Então, assim, eu iria dividir em bairros, aí eu ia selecionar um bairro, vamos supor que eu selecionei 2 bairros de uma cidade, e aí eu vou entrevistar todas as pessoas desses 2 bairros selecionados, tá? Essa é a amostragem por conglomerados, tranquilo? Vamos para a tela. Então vamos lá, pessoal, uma observação importante, a unidade amostral escolhida é o conglomerado e não os elementos. Muito importante isso aqui, pessoal. A banca CESP cobrou recentemente. Volta para mim aqui. Ó, o que é a unidade amostral escolhida? O que é que você escolhe, pessoal, na amostragem por conglomerados? Perceba que você não escolhe a pessoa lá que você vai fazer a pesquisa. Não é isso que você escolhe. Você escolhe o grupo, o conglomerado, tá? Você escolhe o grupo. E aí você entrevista todos do grupo selecionado ou dos grupos selecionados, se você tiver escolhido mais de um. Tranquilo? Então essa observação é muito importante, cobrada recentemente aí numa prova da banca CESP. Volta aí, vamos para a tela. Aí eu fiz questão aí de trazer como observação para a gente, tá? Aqui o que a gente escolhe é o conglomerado e não os elementos. Beleza, pessoal? Podemos avançar então? Vamos só
para a gente fechar, né, a amostragem por conglomerados, a gente pode falar, pessoal, em amostragem por conglomerados em estágios, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de 1 e 2 estágios, mas é algo bem intuitivo. Vamos lá, pensar comigo aqui, numa pesquisa de idade de moradores de um bairro, como a gente conversou. Vamos lá, exemplo. Pesquisa de idade de moradores de uma cidade. Vamos lá. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha cidade e aí ela está dividida em bairros. Tranquilo? Vamos supor que eu dividi a minha cidade em 5 bairros. Eu tenho o bairro A, o bairro B, o bairro C, o bairro D e o bairro E. Tranquilo? Aí, pessoal, eu quero pesquisar a idade dos moradores, a média, né? Eu quero saber a média. Vou até escrever aqui para ficar mais claro. Eu quero saber a média de idade dos moradores de moradores de uma cidade. Aí, pessoal, na amostragem por conglomerados, eu vou selecionar um bairro e vou entrevistar ele todo. Tá? Nesse exemplo aqui, eu selecionei um, ou também posso selecionar mais de um. Vamos supor que eu selecionei 2 bairros. Tá? Aí eu vou aqui e entrevisto todos os moradores do bairro C e todos os moradores do bairro E. Tranquilo? Essa é a amostragem por conglomerados. E por que ela é em um estágio, pessoal? Porque eu fiz somente uma divisão. Quer ver? Vamos lá, o passo 1. Divide-se a população em A conglomerados. A gente dividiu em quantos conglomerados, pessoal? Em 5 grupos, né? 5 bairros. Então, o meu A nesse exemplo aqui, foi 5, tá? E seleciona-se N conglomerados. Quantos que eu selecionei, pessoal? 2, né? Foi o C e foi o E. Então, o meu N nesse exemplo aqui foi 2. E lembrando que o N tem que ser menor do que a quantidade de conglomerados, senão não faz sentido eu selecionar toda a população. Não é isso? E vamos lá, passo 3, observa-se todos. Olha a palavra-chave aqui, todos. Pessoal, tem que saber. É a principal diferença aí da amostragem por extratos e a por conglomerados, que é o que a galera mais erra aí. Tranquilo? Observa-se todos os elementos em cada conglomerado selecionado. Vamos lá. E a amostragem por conglomerados em 2 estágios, pessoal? Vamos pensar na mesma pesquisa. Eu quero saber a média de idade de moradores de uma cidade. Só que agora eu vou fazer diferente. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha cidade. Ela está dividida em bairros. Tá? Está dividida em bairros. O bairro A, o bairro B, o bairro C, o bairro D e o bairro E. Aí, pessoal, perceba que eu dividi em conglomerados, né? Agora eu vou pegar cada conglomerado e vou dividir em outros novos conglomerados. Então, vamos lá. Eu vou pegar o bairro A e vou pegar as 3 ruas residenciais aqui. Eu vou pegar o bairro B e vou pegar 3 ruas residenciais. Eu vou pegar o bairro C, 3 ruas residenciais. O bairro D, as 3 ruas residenciais. E o bairro E, eu vou pegar aqui também as 3 ruas residenciais. Só que, aí agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar algumas ruas e vou entrevistar todos os moradores dessas ruas selecionadas. Vamos supor que eu peguei essa rua aqui do bairro A e eu entrevistei todos os moradores, tá? E essa rua aqui do bairro D e eu entrevistei todos os moradores. Pessoal, por que ela é em 2 estágios? Porque, ó, perceba que eu dividi a minha cidade em bairros, bairro A, B, C, D e E, e depois eu dividi cada bairro em ruas. Eu dividi em ruas. Volta aqui para mim. Percebeu a diferença? Ó, quando a gente viu a amostragem por conglomerados em um estágio, a gente dividiu em bairros e já selecionou o bairro diretamente. Então perceba que foi apenas uma divisão. Por isso que é a amostragem por conglomerados em um estágio, tá? E como que é a amostragem por conglomerados em 2 estágios? Olha o nosso exemplo aqui. Eu peguei a cidade, dividi em bairros, aí cada bairro eu dividi em ruas, e aí eu selecionei algumas ruas, e aí eu entrevistei todos os elementos dessas ruas. Tranquilo? Perceba que, de fato, foi 2 divisões. Eu peguei a cidade, dividi em bairros, depois eu peguei o bairro e dividi em ruas. Tá? Por conta disso que é em 2 estágios. E pode ser 3, 4 estágios, mas a ideia é essa. Eu creio que deu para entender essa ideia de estágio, de você estar
e dividindo cada vez mais. Tranquilo? Vamos para a tela então? Então, pessoal, vimos aí a amostragem por conglomerados em um estágio e a por conglomerados em 2 estágios. E para mais estágios, pessoal, é de modo análogo. Tranquilo? Pessoal, encerramos aí a nossa teoria. Vamos agora para algumas questões, tá? Vamos aqui para a tela fazer uma revisãozinha bem rápida. Novamente, o que a gente viu até aqui? Ó, o que cai para a gente? Inicialmente, nós vimos a diferença de população e amostra. Vimos que trabalhar com amostra é bom porque é barato, tá? E é mais rápido, tá? E a estatística, ela faz isso, pessoal. Ela não vai trabalhar com a população sempre. Tranquilo? Quando trabalha com população, até recebe o nome de censo, né? Tanto que tem bem pouco. O IBGE faz de 10 em 10 anos, tá? Então, é muito importante selecionar uma amostra de maneira, da melhor maneira possível para que retrate a minha população da melhor forma possível, tá? E o que cai para a gente? São os tipos de amostragem probabilísticos, tá? Quais são as técnicas? A amostragem aleatória simples, sistemática, por extratos e a por conglomerados, tá? A amostragem aleatória simples, pessoal, é um sorteio. Eu vou lembrar de um sorteio simples, é o método mais elementar, mais básico. Um sorteio. A amostragem sistemática. A sistemática eu vou criar um período. E aí, de período em período, eu vou estar selecionando alguém. Ah, de 10 em 10. Vou pegar os múltiplos de 15, os múltiplos de 50. Enfim, vai ter um período ali, algo periódico. Tranquilo? Vamos lá. Amostragem aleatória simples, sistemática, por extratos. A por extratos funciona da seguinte forma. A gente divide em grupos. E aí eu vou em cada grupo e faço um sorteio em cada grupo. Tá? Essa é a por extratos. E lembrando que ela pode ser proporcional e ela pode ser desproporcional. E dentro dos casos desproporcionais a gente tem o uniforme, né? Que é quando eu pego a mesma quantidade em cada extrato. Joia? E por último, a amostragem por conglomerados. Eu divido a população em grupos, beleza? E aí eu vou agora selecionar um ou alguns grupos e aí eu vou entrevistar todos os elementos desses grupos selecionados. Joia?